pregar na nossa casa, né, irmão? Eu tenho, graças a Deus, recebido muitos convites para ir pregar em outras igrejas, mas é uma honra quando você prega na sua casa, né? Glória a Deus. Porque você está em casa, querido. Olha para alguém que está do seu lado aí, olha para alguém mais bonito que está do seu lado aí, e fala para ele: você está na sua casa, você está na casa do Pai. Diga forte, você está na casa do Pai. Aleluia. Só que tem crente, irmão, que ele acha que porque ele está na casa do Pai, ele pode fazer tudo, né? Ele já pode colocar o pé no sofá, né? Abrir a geladeira, não é? Mas na casa do Pai tem regra, querido. Não é do jeito que você quer, é do jeito que o Pai quer. Quem manda é o Pai, quem fala é o Pai, quem opera é o Pai, quem trabalha é o Pai. Aleluia! O seu Pai vai falar com você nessa noite. Você crê nisso ou não? Aleluia! Eu vou tentar diminuir a marcha. Às vezes eu acelero um pouco, né? Aleluia! Atos 16, versículo de número 1. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: espera aí, eu também vou. A pastora Ivete não achou. Eu vou ler junto com os amados aqui, irmãos. Ó, capítulo 16, versículo 1, 2 e 3. Nós vamos ler. Diz assim, ó. Está falando de Paulo aí, tá? E Paulo chegou a Derbe e Listra, que eram duas cidadezinhas igual Capivari e Rio das Pedras. É cidade vizinha, né? O versículo 2 ainda, o versículo 1, perdão. Ficou pequenininho, rapaz. Aí você quebra o pastor desse jeito. O pastor já não enxerga assim, você coloca. Aí ficou bom. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia. Mas presta atenção que ela era judia e ela era crente. Diga assim, diga para alguém mais perfumado que está do seu lado aí. Se não tiver ninguém perfumado aí, você pode vir falar aqui com o pastor Fernando, que eu dei um abraço nele, ele está perfumado hoje. Diga assim, ó: ela era crente. Crente. Mas o pai de Timóteo era grego, ou seja, não era crente. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio, que era um vilarejozinho ali. Então eles davam bom testemunho de Timóteo. E o versículo 3 diz assim, ó: e Paulo quis que de Timóteo fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Pois bem, pode fechar sua Bíblia, coloca ela no colo e dá uma linda salva de palmas para Deus. Aleluia. Irmão, você sabe quantos anos tinha Timóteo quando Paulo chegou para ele e falou para ele: vem comigo? Você sabe quantos anos tinha? 14 anos. Era um menininho, um molequinho. E olha que coisa interessante, todos davam um bom testemunho de Timóteo. A avó e a mãe foram encarregadas de lhe confiar o Evangelho, porque as duas eram crentes, mas o pai de Timóteo não. O pai de Timóteo era grego, e Timóteo tinha bom testemunho daqueles que estavam de fora. Só que daí Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, vem, bora. E eu fico me perguntando, se fosse você, olha para você agora um pouquinho, olha para você um pouquinho, para a sua vida. Você trabalha, não trabalha? Alguns estudam, né?
trabalha, estuda. A maioria aqui tem família, tem esposa, esposo, filhos. Imagina chegar um careca, que Paulo era careca também, viu? Só para vocês saberem. Imagina chegar um careca e olhar para você e falar, viu, bora pregar o evangelho? Aí você fala para ele, viu, mas pregar o evangelho? Pregar o evangelho, bora. Eu, mas tu e eu. Tem mais os outros dois doidos. Tinha Silas e tinha Lucas também, que estavam juntos no grupo. Você ia. Talvez alguém ia perguntar assim, viu, mas e quanto vai ser o cachê? Quanto vão cobrar? Vamos pagar? Pra gente, onde é que a gente vai pregar, mas vai ter comida lá? Eu estou trazendo para a época de hoje. Vai ter comida lá? Vai ter lugar para dormir? Muitos iam perguntar assim, mas Timóteo, largando tudo, seguiu a Paulo nessa empreitada, sem saber para onde ia, sem saber se dormiria, sem saber se ia almoçar ou se ia jantar. E nós aqui, com uma igreja tão confortável, né? Como essa, a gente reclama ainda, né? Olha o nosso pastor, olha o nosso pastor, o casal bonito, né? Tem uns pastores que não dá orgulho você postar foto com eles, eles são tão feios. O nosso não, né? O nosso, você posta foto com eles, as pessoas falam, nossa, você é da igreja lá do pastor Fernando? Eu falo, meu pastor. Obrigado. Aí nós estamos na igreja tão confortável. Olha o tecladista, menino. Olha aí. Olha o naipe dele. Você viu como ele começou a cantar? Eu falei, rapaz. E você ainda reclama? Não, a palavra tá legal hoje, viu? A igreja não tem ventilador à vontade. Tem um amigo meu, ele foi fazer missão lá na Colômbia. Foi ele e a esposa. Ele era um casal de missionário. Ele foi fazer missão lá na Colômbia. E ele estava tomando café comigo em casa, quando ele tinha voltado. E ele estava contando para mim como é que foi. Ele falou assim, Cássio, porque ele mostrou as fotos, o pessoal da tribo lá, eles evangelizaram uma tribo lá na Colômbia, que nunca tinha ouvido falar do evangelho, foi um negócio doido que eles fizeram. E eles foram para lá. Ele falou assim, pastor, eu vou falar como é que foi. O meu pastor chegou para mim e falou assim, você vai. Ele falou, não pastor, mas você vai. Não pastor, eu não estou preparado, pastor. Você vai. E ele foi pregar o evangelho. Aí ele disse que eles chegaram lá, largaram eles de barco numa ribanceira assim, um morro que tinha que subir, que tinha grama. E eles chegaram, olha como que é pregar o evangelho, olha como que é fazer missões. E eles falaram assim, o cara do barco largou nós lá, e era uma montanha assim, que eles tinham que subir, mas não tinha estrada, eles tinham que ir segurando no mato para não cair de volta. E ele contou para mim. E ele falou, ele largou nós lá, era de tarde. Ele falou, e vamos rápido, porque na hora que vocês chegar lá vai estar de noite. E de noite tem os animais da floresta aí que vem. Pode ter onça, pode ter lobo, sei lá o que vocês podem encontrar, jararaca, capivara, o animal aí, pode ter aí. Então vamos lá. E aí ele disse que eles chegaram lá, estava de noite já, cansado de ficar grudando no mato, tendo que subir. E aí veio a regra com a mulher dele, a regra que toda mulher tem mês a mês, que às vezes ela dá uma atrasadinha, às vezes vem, chegou bem naquela hora com a mulher dele, ela falou, nossa, pior que eu não trouxe nada aqui. Aí você pensa que é fácil pregar o evangelho. Aí eles olharam assim, uma luzinha, pequenininha lá. Aí o irmão que estava com ele falou, a casa da missionária lá. Aí eles chegaram lá, na casa da missionária, sem a luz que eles estavam vendo, era uma lamparina, não tinha energia elétrica, não tinha geladeira.
fogueira, fogão a lenha. A cama era um estrado que eles colocavam assim, fazer com aquelas cipó. Ela falou: não, vou deixar a melhor cama para vocês. Era um cipó. Ela falou: os irmãos estão com sede. Ela falou: ó, irmão, nós estamos. Ela falou: peraí. Foi atrás da casa, voltou com um jarro. Estava tudo escuro, eles não enxergando nada. Ela colocou no copo, eles tomaram. No outro dia ele falou para mim que ele foi ver. Ele foi atrás, era um riozinho, mas parecia que tinha lama no rio. Não era a água que ela tinha pego para eles ontem. Ela falou: não, a única água que a gente tem no rio é essa, para lavar roupa, para tomar banho. É tudo aqui, mas toma aqui, faça arroz, faça tudo. E você reclama. Esse moço estava em casa ontem para casa, conversando comigo. Hoje a mulher dele é médica lá na Colômbia. Hoje o filho dele está estudando medicina lá. Mas eles choraram o evangelho, o verdadeiro evangelho. Paulo chegou para Timóteo e falou: Timóteo, bora! Timóteo falou: vou. E Paulo não deu um jeitinho. Ah, não, vou falar a maneira que o jovem fala. Não, Paulo não estava preocupado com isso, né? Paulo não levou Timóteo numa balada gospel. Não, vou levar ele numa balada, festa junina gospel. Paulo não fez nada. Não, porque nós temos que falar a linguagem do jovem para atrair o jovem. Sabe o que Paulo fez? Levou Timóteo para sofrer pelo evangelho. E você perguntando: ei, mas não é quinta-fé? Deus vai aumentar a sua fé nessa noite, querido. É só você pedir, é só você clamar, é só você começar a entender que o evangelho é um evangelho de renúncia, não é um evangelho fácil. Não é fácil. E Paulo ele queria ir para Bitínia, que era uma cidade vizinha, era que nem Elias Falso aqui. E ele estava indo para Bitínia, o Espírito Santo falou para ele: não, nada disso, fica aí. E ele de noite, num sonho, ele tem um sonho, e um varão da Macedônia olha para ele e fala: ei, passa para a Macedônia e nos ajuda. Paulo então, crendo que era o Espírito Santo, pegou todo mundo, a patota toda, pegou Timóteo, pegou Lucas, pegou Silas e foram passear na Macedônia. A igreja bancou? Não. Ah, mas eles foram de avião? Não. Ah, eles então foram nos melhores carros? Não. Paulo, do seu próprio dinheiro, do seu próprio bolso, pagou um barquinho. O barco naquela época ele tinha mais ou menos 7 metros. É daqui naquela ponta ali do púlpito. E cabiam mais ou menos 9 pessoas dentro dele. Quando estava muito lotado, cabia 12 ou 11. Jesus, quando estava Jesus, a tripulação enchia. Jesus colocou 12 no barquinho. Era ele mais 11. E o barco ia. E entrou Paulo, Silas, Timóteo. E eles pararam em 2 cidades ainda. O barco foi fazendo parada para largar o povo. E eles chegaram a uma cidade chamada Filipe. E lá em Filipos, Paulo então levou Timóteo para um apartamento de luxo, com ar condicionado. Sabe? O pastor está isso na Bíblia, não? Ele levou Timóteo, sabe aonde? Na beira de um rio. Para pescar? Não, para orar. Porque o verdadeiro evangelho se começa orando. Você tem orado? Tem? Não precisa responder não, só olha para dentro de você e fala: o quanto eu tenho orado? Deus está mandando dizer para você: diga onde você quer chegar. E diga o quanto você está disposto a abdicar da sua vida para chegar lá. E eu vou te mostrar um caminho. Deus está mandando falar isso para vocês. Diga onde você quer chegar. Qual é o caminho que você quer chegar? E eu vou mostrar as coisas que você tem que abdicar.
chegar onde você quer chegar. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus, eu cantava na noite, e eu tinha acabado de receber uma proposta de uma banda em Salto, que era a banda que todo mundo queria cantar, que era a banda que ia pro Ratinho, que ia pro Gugu, que ia para aqueles lugares. E eu falei, rapaz, estourei no norte, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro. Eu era da macumba, eu era macumbeiro, entregava despacho na encruzilhada toda sexta-feira. A minha uma vez foi comigo, ela não gostou não. Ela era minha namorada ainda. Quem não sabe, eu estou junto com a minha há 30 anos já. Conheci ela, tinha 12. Eu falei, não, essa é minha, essa aí. E eu tinha 15, tá? Nós estamos juntos até hoje. E um dia ela foi junto comigo na encruzilhada. Eu lembro até hoje que ela saiu correndo de medo, pastor, porque as garrafas de champanhe começavam a abrir antes. O demônio estava tão desesperado para tomar a champanhe que eu estava levando, que as garrafas começavam a abrir sozinha antes. E a minha saiu correndo. Não, você é doido, eu não vi que você não, você é doido. E eu era esse cara. Aí Jesus resolveu me chamar, e eu vivia única e exclusivamente da noite. Eu cantava todas as noites, exceto segunda-feira. De terça a domingo a gente cantava. Juninho pequeno, dormia no pé da caixa assim. Por isso que acho que ele não dorme de noite, fica só olhando. E Jesus resolveu me chamar. Quando Jesus me chamou, que eu senti a voz dele falando comigo, o Espírito Santo tocando em mim, eu disse para ele, Senhor, se o Senhor me salvar, e o Senhor salvar a minha família, eu nunca mais canto na noite. Eu nunca mais vou cantar em um bar, em um restaurante. Eu nunca mais vou cantar para governador. Eu nunca mais vou cantar na noite. Eu vou cantar e adorar o teu santo nome na igreja. Naquela noite eu olhava para o céu e parecia que o céu estava aberto e o Espírito Santo falando comigo. E foi a primeira renúncia que eu tive que fazer na minha vida. Largar a minha carreira para servir a Jesus Cristo. Glória a Deus. Fazem 24 anos. Eu lembro que no outro dia eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu parei no corredor de casa, dava para ver uma igrejinha assim, a capelinha da igreja, que era o tio da Michelle, que era o pastor, que eu fiquei olhando a capelinha da igreja. E olhando assim, falei, rapaz, essa noite eu vou lá. Eu vou nessa igreja aí. Essa noite. Aí a minha chegou para mim, que ela não sabia que eu tinha falado com Deus de noite, né? Ela olhou para mim e falou, amor, onde é que você vai cantar hoje? Qual que é a agenda hoje? A agenda da noite. Aí eu falei para ela, amor, você, eu não sei se você vai, mas eu não vou mais cantar na noite, eu vou naquela igreja minha. E apontei a igreja para ela. Só que na noite passada, querido, quando você faz um trato com Deus, a primeira coisa que Ele faz é cumprir a parte dele. Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu tinha falado com Deus, se o Senhor me salvar e salvar a minha família, eu nunca mais vou cantar no mundo, eu vou cantar na igreja. Naquele mesmo momento, quando eu falei para ela, eu não sei se você vai, mas eu vou. Ela olhou para mim e falou, o quê? Você vai para a igreja a partir de hoje? Eu falei, vou. Você não vai mais cantar na noite? Eu falei, não. Ela falou, então se você vai, a partir de hoje eu também vou na igreja com você. Aleluia! Deus, Ele cumpre aquilo que você faz com Ele, a parte dele Ele cumpre. Deus está mandando perguntar para você, o que é que você está precisando?
negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga. Aí quando Paulo e Silas estão lá, levando Timóteo para conhecer o Evangelho. Ah, mas Paulo só pregava em igreja grande, né? Uma vez eu conheci um guitarrista, ele falou: não, eu só toco em igreja grande. Eu conheci ele numa igreja grande, ele estava lá. Ele falou: não, eu só toco em igreja grande. Eu falei: rapaz, que bem. Puxa vida. Paulo não levou Timóteo para pregar em igreja grande, não. Paulo e Silas começaram a pregar na rua. Eles foram para o campo. Enquanto estavam pregando, saiu uma menina que a Bíblia diz que tinha espírito de adivinhação. E essa menina, ela era a youtuber da época, né? Ela era famosinha da época. Ela tinha lá 2 milhões de seguidores no Instagram. Ela era aquela que lançava modinha, lançava dancinha e todo mundo ia atrás. Essa menina vai atrás de Paulo e Silas e diz: ó, esses aí que estão pregando o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. E alguns dias ela ficou atrás de Paulo. Só que ela ia atrás de Paulo e Silas de manhã, e de tarde ela voltava para o lugar dela para fazer adivinhação. Ela ia de manhã na igreja, e à tarde, de noite, ela fazia o que ela queria. Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ela e fala: demônio, sai dela. E na mesma hora ela ficou liberta. Porque você não pode servir a 2 senhores. Você não pode estar de noite na igreja e no outro dia estar na balada. Aleluia! E no centro de macumba. Você não pode estar aqui e visitar a igreja católica. Você tem que servir ao único Senhor. Oh, aleluia! Só Ele. É dele, por Ele, para Ele todas as coisas. Ah, mas eu vou aqui, eu venho na igreja. Eu conheci uma moça lá comigo. Ela falava assim: não, eu vou na igreja de domingo e de segunda eu vou na macumba. Eu falei para ela: aí não dá. Não, porque quem me conhece, quem não me conhece acha que eu sou louco. Quem não me conhece pensa que eu sou louco. Quem conhece, tem certeza. Aí ela falou isso pra mim, né? Eu peguei e falei pra ela: não, mas tá. Você descarrega no domingo e carrega de novo na segunda. Você fica carregando, descarregando. Por isso está assim, acabada. Você não pode servir a 2 senhores. Talvez o que eu vou falar aqui vai te machucar. Talvez o que eu vou falar vai te incomodar. Vai pegar no calo. Ah, mas eu não posso estar na igreja ouvindo música do mundo. Não. Se a música do mundo faz mais parte da sua vida do que os hinos da igreja, você está servindo a 2 senhores. Se o desejo de agradar os seus amigos lá fora é maior do que o desejo de agradar a Deus, você está servindo a 2 senhores. Se você precisa ser assim em algum lugar, você está servindo a 2 senhores. E Paulo liberta aquela menina. O que ele recebe? É consagrado missionário, né? Na mesma hora. O pessoal na cidade chama ele e fala: Paulo, Silas, vocês vão ser consagrados missionários, rapaz. Vocês fizeram uma libertação, a menina está liberta. Não. Prenderam Paulo e Silas.
Instagram. Falar a verdade não dá ibope, não dá curtida no Facebook, não dá seguidores no Instagram, não dá views no YouTube. Falar a verdade confronta. Falar a verdade dói. E muitas vezes você vai ser confrontado por falar a verdade. Se o evangelho que você está ouvindo não é um evangelho que te confronta a largar o pecado e servir uma vida com Cristo, você não está ouvindo o verdadeiro evangelho. Aleluia. É duro, né? Eu falei que eu sou pentecostal, mas Deus dá umas mensagens dessas de vez em quando, que eu olho assim e falo: oh Deus, tem que ser eu mesmo. Não pode ser a Lu. É Lu, né? Não pode ser a Regina. Não pode ser o pastor. Não, é você. Pregar o verdadeiro evangelho nunca vai ser fácil, e vivê-lo ainda mais difícil vai ser. Porque a primeira vez que eu aceitei a Jesus, depois daquele dia, cheguei em casa, minha mãe, minha família toda é católica. Eu cheguei em casa todo contente, falei para minha mãe: minha mãe falou o quê? Minha mãe é uma baixinha desse tamanho aqui, do púlpito aqui. Ela tem 1,40 m, baixinha. Dá para ver pela minha altura, né? Que minha mãe é baixinha. Ela chegou para mim, pastor Fernando. Ela falou assim: o quê? Você aceitou o quê? Eu falei: mãe, aceitei Jesus. Jesus me libertou. Eu estou livre. Ela falou: então a partir de hoje você não é mais meu filho. Você está deserdado. O verdadeiro evangelho vai confrontar você com aquilo que você está acostumado a fazer, mas não quer largar. Porque tem crente que tem aquele pecadinho de estimação, já viu? Aquele pecado: não, eu não consigo fazer, eu não consigo parar, eu não consigo. E Deus está falando para você: o verdadeiro evangelho é esse. E aí Timóteo olha para Paulo e Silas, de longe, sendo presos. Vem comigo, viaja comigo. Timóteo olha para Paulo e Silas, os dois presos, e ele e Lucas olhando de longe, porque era um menino. E Lucas talvez tenha segurado na mão dele e fala: vem aqui, Timóteo, vem aqui, fica escondido aqui, senão você vai ser preso também. E pelo que dá a entender na Bíblia, Timóteo e Lucas vão correndo atrás da carruagem, porque naquela época era um carro de boi que levava os presos. Os presos iam amarrados com a mão e os pés, e iam andando atrás do carro de boi, até chegar no lugar onde eles seriam julgados. E pelo que dá a entender, Paulo, Lucas e Timóteo observam Paulo e Silas sendo presos e sendo levados para o carcereiro. Quando eles chegam lá, o carcereiro coloca eles num lugar interior. Você sabe o que é isso? Eu vou tentar desenhar para você aqui. Imagina um castelo. Imaginou um castelo? Bonito? Imaginou? Pensa comigo, tem um castelo bonito. Aqueles castelos de filme, sabe? Embaixo do castelo existem alguns galpões, porque naquela época não existia esgoto, rede de esgoto como existe hoje. Onde era colocado o esgoto? Na rua, despejado nas valas, e caíam nos rios. Só que esse esgoto, antes de cair no rio, eles passavam por tubulações que na verdade eram a céu aberto, né? E caíam nesses galpões inferiores e passavam nos cantos dos galpões e iam escorrendo até cair no rio. Era nesse galpão que Paulo e Silas estavam, com
com esgoto passando por ali, os outros presos amarrados no topo. Consegue imaginar a cena comigo? O cheiro gostoso que estava lá. Consegue imaginar? Eu agora vim com a pastora Michele na estrada, nós ficamos atrás de um caminhão, o caminhão estava fedendo a carniça. E eu torcendo para ele ir embora para Piracicaba. Não, ele entra bem onde eu entrei. Falei, rapaz, nós vamos ficar uns 5 minutos sentindo esse fedor. Era um fedor de carniça, caminhão, não sei o que ele estava carregando ali. Agora imagina você ser preso com um esgoto a céu aberto assim do seu lado, cheirinho bom, tratamento VIP. Paulo e Silas, um olha para o outro, e Timóteo vai atrás e vê eles sendo colocados no cárcere, e ele, por um buraquinho da janela, ele olha lá embaixo e vê Paulo e Silas amarrados lá. Talvez Lucas chega para ele e fala assim: ei, ô Timóteo, como é que está aí? Ele olha e fala: rapaz, ô Lucas, eu não sei o que está acontecendo não, mas eles estão chorando lá. E lá dentro, lá no cárcere, Silas olha para Paulo e fala: ei Paulo, está doendo aí? Paulo fala: tá. Silas olha e fala: e aí Paulo, mas ainda dá para louvar? Ainda dá para engrandecer o nosso Deus? Paulo diz: ainda dá. E eles começam a adorar, e eles começam a adorar a Deus, orar a Deus do céu, e cantar louvores do cárcere, presos. Aleluia! Mas aí tem uma coisa que a gente se esquece, que quando Deus chama você, Ele nunca te deixa sozinho. Oh, aleluia! Pode acontecer o que for, Jesus está contigo. Pode acontecer o que for, Jesus está contigo. Ele jamais vai te abandonar, jamais. Aí Deus olha do céu, Paulo e Silas louvando. E o nosso Deus, ele é especialista em quebrar protocolo, querido. Ele fala: não, eu tenho que descer desse lugar. Só que o nosso Deus, quando ele desce, ele é pentecostal, querido. Deus, quando ele desceu no monte lá, falou com Moisés, o monte fumegou, começou a tremer, houve rajada de fogo, trovão para tudo quanto é lado. E Deus resolve descer no cárcere. Eu não sei o que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando, mas Deus resolveu descer aqui nesse mundo. Aleluia! Porque Deus está neste lugar, Deus está na casa, Ele resolveu descer neste lugar. Oh, Senhor, Yeshua. Pode pôr no glória. Pensei que estava em mão. Pastor, abraça essa moça aqui, de branco aqui. Qual que é o nome dessa moça? Ô Júlia, você vai receber um abraço do Espírito Santo agora. E ó, Júlia, sabe o que o Espírito Santo manda dizer para você, Júlia? Que muitas são as dúvidas que você tem tido, e muitas são as lutas que tentam te tirar do caminho do Evangelho de Deus. Júlia, mas ele manda dizer para você, Júlia, chegou o momento, Júlia, de você fazer e tomar a decisão que vai mudar o rumo da sua vida, vai mudar o rumo da história. Porque o Espírito Santo está aqui nessa noite, Júlia, e ele te chama para uma obra
Não? O que eles recebem? O dono da cidade, pastor, olha para eles e fala assim: ó, não prega mais evangelho aqui não. Não prega mais evangelho. Às vezes alguém vai chegar para o senhor e vai falar: viu, prega mais não. Não prega mais evangelho aqui não. Aqui nós não queremos. Esse meu amigo, ele falou que ele chegou na aldeia. E o pessoal da aldeia, pastor, chegou para ele e falou assim: o que você veio fazer aqui? Ele falou: não, vim pregar. Vem pregar o quê? Não, vim pregar Jesus. Ele falou: não, mas não preciso de Jesus. Nós temos 35 outros deuses aqui. Mais um não. As pessoas vão olhar para você e vão falar: eu não quero. Eu não quero que você fale, porque o evangelho confronta, porque a verdade ela confronta. O homem velho, o homem tem que sair, o novo homem tem que dar lugar. O que é velho tem que sair, Fernando, para o Espírito Santo entrar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei com medo de não viver, mas sua glória me atraiu. Coloque-se de pé. Sua presença me atraiu. Só vai. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração cantou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. Essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração cantou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. Ô Júlio, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus chamou para estar aqui nessa noite. Deus te chamou para renunciar. Sua glória. Abraça ela aí, abraça. Abraça. Deus vai te chamar para renunciar, querido. Não vai ser fácil. Sua glória me atraiu, pastor Cássio. Sua presença me atraiu. Olha aí, ó. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu. Saiu dela, o dia me atraiu. E meu coração queimou, queimou, viveu. E um dia com a glória sabe que olha aqui. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória, um dia com a glória. Pedrão, lá na escola muitos vão querer calar você, Pedro, mas tu foi chamado para pregar lá, cara. Tu foi chamado para fazer a diferença lá no curso. Você foi chamado para fazer a diferença onde você estiver, Pedro. Porque o brilho do Evangelho, a luz do Evangelho e o Espírito Santo está contigo, meu irmão. Aonde você andar, aonde você pisar os seus pés, Deus vai colocar a palavra na sua boca. Deus manda dizer: Pedro, eu estou entregando conhecimento, eu estou entregando sabedoria, eu estou entregando a minha palavra.
Quem compôs ela fala assim, ó: sua irresistível graça me alcançou. Só que toda vez que eu ouvo essa música, você vai ver que eu não falo irresistível graça, eu falo resistível graça. Sua resistível, porque a graça, no meu entendimento, ela não é irresistível. Você pode resistir à graça. Você pode dizer assim: não, eu não quero essa graça. A Júlia pode falar hoje: eu não quero essa graça. A graça é irresistível. Você pode resistir ao Evangelho. Eu sei que a pessoa que compôs essa música, ela tem uma cadeia meio calvinista, mas eu não, eu louvo a sua resistível, porque eu posso resistir à graça. Mas nessa noite Deus está fazendo um chamado para você: não resista à graça. Não resista. Não resista. Não resista à graça. Deus está fazendo um chamado. Regina, Deus está chamando